Graça e paz, irmãos e amigos, sejam bem-vindos à Constante TV, uma TV missionária, uma TV comprometida com o Evangelho, uma TV comprometida com a missão da Igreja, levar a palavra, tornar Jesus Cristo, Filho de Deus, conhecido, os valores cristãos e as doutrinas, a fé cristã. Por isso, eu convido você para inscrever-se no canal da igreja, curtir, compartilhar, mas também comentar. O seu comentário para nós é valioso, é precioso. Deixe as suas impressões, faça também as suas sugestões. A Constante TV é uma bênção para você. O programa Aroma de Vida é o programa que abre a grade da Constante TV, para que você tenha acesso a vários programas edificantes, relevantes e abençoadores. O programa Aroma de Vida é um programa comprometido com a exposição bíblica. Nós, neste programa, faremos a exposição de livros completos da Bíblia. Muitos cristãos têm o péssimo hábito de abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler. Mas o livro da Bíblia tem início, meio e fim. Há uma sequência, há uma ordem, há uma argumentação, tem todo um sentido. E estudar o livro, desde o princípio até o fim, trará grande edificação. E nós extrairemos dos livros da Bíblia toda a grandeza da revelação de Deus. Por isso, estamos expondo a primeira carta de Pedro. Começamos no capítulo 1, no capítulo 2 e agora estamos no maravilhoso capítulo 3, nesta série de 3 mensagens sobre a família cristã. E hoje nós consideraremos o que Deus tem a dizer aos maridos. O apóstolo Pedro dedicou 6 versos para passar, transmitir o recado de Deus, a revelação de Deus, a orientação de Deus para as mulheres cristãs, para as esposas. E dedicou apenas o verso 7, um verso para os homens. Mas nós não devemos nos enganar e nem iludir, porque a importância do conteúdo deste pequeno verso é de uma grandeza que nos apresenta um desafio tremendo. Neste verso, nós vamos encontrar Deus dando uma invertida no pensamento predominante da cultura que vê os princípios cristãos da família como retrógrados, machistas, antiquados, fora da realidade, de acordo com os valores culturais de uma época que não é mais a nossa época. Mas nós veremos a relevância, a atualidade do que Deus ensinou, porque a Bíblia é a palavra de Deus para todos os tempos, para todas as épocas. Vejamos, portanto, 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, como temos reiteradas vezes afirmado, ele começa com o alicerce, deixando claro o que foi que Deus fez para salvar, pela sua graça, homens caídos e perdidos, homens no sentido genérico, homem e mulher. Depois, a partir do versículo 13 do capítulo 1, ele nos apresenta vários mandamentos, várias admoestações, várias exortações
para que os salvos, homens e mulheres, saibam o que deverão fazer, como deverão se comportar, como deverão proceder. Vejamos para recordar todos os mandamentos até aqui dados por Deus através do apóstolo Pedro. Nós temos até aqui 20 mandamentos e hoje nós veremos o 21º mandamento. Qual é a ordem de Deus? Para os maridos, vivei com elas a vida do lar. Este é, portanto, o 21º mandamento. Para que nós consigamos compreender com profundidade e clareza as verdades de Deus para os maridos, endereçadas, dirigidas especificamente aos maridos, é preciso recordar alguns dos ensinos preciosos de 1 Pedro. Vejamos. Nós temos em 1 Pedro o princípio geral, que foi ensinado no capítulo 2. E qual é o princípio geral? Nós temos aqui: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Este é o verbo principal, sujeitai-vos. Ele vai aparecer também em 1 Pedro 2,18, quando Pedro ordena aos escravos cristãos para se sujeitarem aos seus senhores. Ele aparecerá em 1 Pedro 3,1, também para as mulheres serem submissas e se sujeitarem aos maridos. Vai aparecer no capítulo 5 para os jovens se submeterem aos presbíteros. Mas o princípio geral é esse: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Então, diante deste princípio, qual é a missão de toda autoridade? Paulo nos ensina que toda autoridade foi estabelecida por Deus. E qual é então a missão? Punir. Nós temos isso em 1 Pedro. A quem? Os praticantes do mal. Mas não é só essa missão, ela também tem a missão de honrar. Toda autoridade deve honrar a quem? Os que fazem o bem. Então esta é, em síntese, a dupla missão de toda autoridade. Todo ser humano que ocupa uma posição de autoridade, de liderança, ele tem essa missão: punir os que praticam o mal, honrar os que praticam o bem. Quais as lições que podemos extrair? Os praticantes do mal e o mal que eles praticam devem ser punidos. É isso que está revelado nas Escrituras. E os que fazem o bem e o bem que eles fazem devem ser honrados. Esta é a síntese do papel e da missão de toda autoridade constituída. Agora vejamos no próximo slide sobre a família. Deus estabeleceu e instituiu o homem como líder do lar. Esta foi uma decisão divina, livre e soberana. Portanto, a autoridade humana, devemos nos sujeitar a toda a autoridade humana. Quem é a autoridade humana divinamente estabelecida e instituída dentro do lar, na família? O homem. Deus deu ao homem esse papel, essa liderança. O próximo slide ajuda a compreender e ilustra de maneira muito interessante essa sequência. Nós temos, segundo as Escrituras, Cristo, que é o cabeça, é o líder. Nós temos, sob a liderança de Cristo, o marido, o homem, o líder do lar, cuja missão é proteger. Ele protege a família, ele lidera a família e ele provê a família. Temos, então, a esposa, debaixo da autoridade e da liderança do seu marido, que está debaixo da autoridade e da liderança do Senhor Jesus Cristo. E a esposa
cumprindo seu papel, conforta, ensina, nutre. Temos também dentro e no seio da família os filhos. Os filhos estão debaixo da autoridade da mãe, a esposa, que está sob a autoridade, debaixo da autoridade do esposo, do marido, que está debaixo da autoridade do Filho de Deus. Tendo compreendido e recordado esta sequência, o princípio geral que deve ser seguido por todos os cristãos, ficará muito mais fácil compreender a mensagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Temos aqui o apóstolo Pedro dizendo, da mesma forma, ele começou assim também no versículo 1, dizendo, mulheres, do mesmo modo, sendo que no versículo 1, ele fala da submissão e da sujeição da esposa ao marido, como os servos deviam ser submissos e sujeitos aos seus senhores, e como todos devem ser sujeitos e submissos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Então ele diz, da mesma forma, e agora especificamente, ele está se dirigindo aos homens, aos membros das igrejas para as quais ele escreve, e ele os chama de maridos, são os esposos. Aqui nós temos uma orientação bem... O Senhor Deus mirou no homem, nos maridos e nos esposos. Então é para você, meu irmão casado, que está me ouvindo e me vendo neste momento. Aprenda as preciosas lições da palavra de Deus. E qual é o mandamento de Deus para os maridos? Maridos, vivei com elas a vida do lar. Vivei com elas, junto com elas, a vida do lar. Viver a vida do lar significa dizer, maridos, vocês não podem ser homens ausentes, apáticos, desinteressados. Vocês devem viver com elas, junto com elas, a vida do lar. Tudo o que acontece no seio da família é dever do marido compartilhar, se envolver, participar, interessar-se, a educação dos filhos, a vida espiritual da família, manutenção da casa, aquisições, concertos, o lazer da família, as férias da família, a priorização do Senhor, da vida espiritual, o guardar o dia do Senhor para que a família reúna-se como igreja para adorar a Deus. E como os maridos viverão junto com elas a vida do lar se forem homens ausentes do lar, homens que passam mais tempo fora de casa do que em casa. Tem homens que depois do seu trabalho não têm prazer, não querem estar em casa, querem estar com os amigos, querem estar nos seus divertimentos, nos seus lazeres, e a sua ausência é total. Tem maridos que pensam que basta providenciar o sustento econômico e ele já cumprir o seu papel. E a mulher fica sobrecarregada com todas as obrigações e responsabilidades do lar, um tremendo fardo. Mas a palavra de Deus diz, maridos, vivei, é uma ordem, é uma ordem, está no imperativo, é uma ordem, vivei com elas a vida do lar. Qual é a implicação e o desdobramento? Companheirismo, parceria. O marido deve ser parceiro, companheiro da sua esposa. Ele deve viver com ela no lar. Portanto, o homem de Deus, o marido cristão, é um homem da família. É um homem cujo coração está no seu lar. Abaixo de Deus, a sua prioridade máxima e mais importante é a sua esposa.
são os seus filhos, é a sua família. E ele vai viver presente, bem participativo, a vida do lar. Como líder do lar, nessa vida, junto com elas, a vida do lar, vivendo, qual é o papel de toda autoridade humana, de todo líder instituído, estabelecido por Deus? Punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Portanto, essa é a missão do marido. Na vida do lar, se o marido perceber que os filhos estão praticando o mal, a indolência, a preguiça, a falta de espírito de equipe, vendo a esposa sobrecarregada e atarefada e os filhos indolentes sem darem a sua contribuição, isso é mal. E o marido vai intervir para punir os que praticam o mal. E quando a palavra de Deus fala em punir, é óbvio que nós precisamos compreender que, em síntese, está se falando do resultado final de um processo que pode começar e deve começar com diálogo, repreensão, admoestação, advertência. Se não ouvido, se não obedecido, se o mal não foi vencido, e o princípio bíblico é: não deixe o mal te vencer, vence o mal com o bem. Aí começam as disciplinas, que são graduais, são preliminares e graduais, até chegar naquele ponto que verdadeiramente se considerará uma punição, que pode ser proibir uma festa, ir no aniversário, ou estar fazendo alguma coisa da predileção dos filhos, de algum modo, porque o mal deve ser punido. Deus não deixa o pecado impune. E Deus, que não deixa o pecado impune, Ele deseja que dentro de casa, quem pratica o mal seja punido, seja corrigido, para que o lar não sofra as consequências do mal. Agora, é muito importante lembrar, para ter autoridade moral, para dentro do lar cumprir o papel de líder com autoridade, cuja missão é punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, o próprio marido precisa ele mesmo combater o mal na sua vida, porque se ele não o fizer, ele não terá nenhuma autoridade. Os filhos dirão: pai, você é o primeiro a não cooperar, a não ajudar, a não participar e a sobrecarregar a mãe e a esposa. Como você quer que façamos o que você não faz? Então, observem que o líder instituído por Deus com autoridade, ele tem uma responsabilidade que é um grande desafio: combater o mal na sua própria vida, não praticar o mal ele mesmo, para ser exemplo. O líder deve ser exemplo, e não é fácil ser exemplo. Somos falhos, somos pecadores. O marido deve punir os que praticam o mal. Se a esposa está destemperada, descontrolada, muito agressiva com os filhos ou com alguma conduta que está prejudicando a família, o mal está sendo praticado, ele deve saber abordar a sua esposa, advertir a sua esposa, aconselhar a sua esposa, e, se não ouvido, ele tem autoridade de Deus para também disciplinar. No ensino de Deus através do apóstolo Paulo, os maridos são exortados a amar a esposa como Cristo amou a igreja. E nós sabemos também, à luz do Novo Testamento, que quem ama disciplina. O próprio Deus diz que Ele castiga e Ele disciplina a todos que Ele ama. Portanto, quem ama, disciplina, porque quer ver a correção, a restauração. O princípio é: não deixe o mal te vencer. O mal não pode vencer dentro de casa.
oriundo do marido, da esposa ou dos filhos, mas o mal não pode ser vencido pelo mal. Vence o mal com o bem. O mal deve ser vencido com o bem. Então, o papel do homem dentro de casa como líder, investido como autoridade, ele deve punir os que praticam o mal. Mas também ele deve honrar os que fazem o bem. É missão dele honrar. E o que significa honrar? Honrar significa tratar com dignidade, tratar com respeito, tratar com valorização, reconhecer o valor, os méritos, o bom procedimento, o bem realizado, feito, praticado e parabenizar, elogiar. Tem homens que só criticam quando as coisas não saem bem, mas quando elas saem bem, não tecem um único elogio, não reconhecem o valor da esposa, não reconhecem o valor dos filhos. Então a missão de toda a autoridade é punir quem pratica o mal e honrar os que fazem o bem. E os maridos recebem do Senhor esta ordem: vivei a vida do lar com elas, vivei com elas, junto com elas, a vida do lar, interessado, preocupado, vigilante, para que a família seja harmônica, para que haja um ambiente saudável, satisfatório, prazeroso de se viver. É muito importante compreender o ensino das Escrituras. E que ensino maravilhoso! Não dá, à luz do que estamos vendo, para legitimar o abuso do poder. O ser humano é um ser caído e ele ambiciona o poder, conquistar posição de liderança e autoridade. Sabe para quê? Não é para servir aqueles que estão sob sua liderança. Não, é para se beneficiar, para se autosservir, para usar do poder e abusar do poder. Biblicamente, nenhum marido cristão que segue as Escrituras, ele abusaria do poder. Quantos homens já abusaram do poder dentro de casa, em relação às esposas e aos filhos, sendo autoritários, mandões, ingratos, violentos? Biblicamente, é impossível, estudando as Escrituras, chegar a essa conclusão. Por isso, o apóstolo Pedro, depois de ordenar, vivei com elas a vida do lar, intensamente presente, participativo e envolvido, o apóstolo Pedro diz, com entendimento. Olha como o homem, o marido, o esposo, deve viver a vida do lar com elas, com entendimento. O que as Escrituras dizem sobre isso? Vejamos, nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Provérbios, o seguinte: feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento. Quem é feliz, segundo o livro de Provérbios, é aquele homem que encontra porque procurou, encontra porque buscou, porque foi atrás. Sabedoria, aquele que adquire, não é um carro novo, não é uma propriedade nova. Feliz é quem adquire entendimento. Por quê? Pois o lucro da sabedoria é melhor que o da prata. Sua renda é melhor do que o ouro. É mais preciosa que as joias, e nada do que possas desejar se compara a ela, à sabedoria e ao entendimento. E o que nós estamos ouvindo, o apóstolo Pedro, Deus, por ser o intermédio, dizendo: maridos, vivei com elas, junto com elas, a vida do lar.
com entendimento. O que mais nós temos nas Escrituras Sagradas? Nós encontramos em 1 Reis 3,9, Salomão orando. Deus se revela a Salomão e franqueia para Salomão a oportunidade de pedir o que estava no seu coração. Vejam o que Salomão pediu: dá a teu servo entendimento. Com que propósito? Ele precisava do entendimento para julgar o teu povo. Salomão era rei de milhares e milhões de pessoas. E naquela época, o rei, ele concentrava os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E ele julgar o teu povo. Com que propósito? Discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? E Deus elogiou, parabenizou, alegrou-se com esta petição: dá entendimento para julgar, para discernir entre o bem e o mal. E a palavra de Deus diz: vivei com elas a vida do lar com entendimento. Outras traduções dizem com discernimento. Observem, para que o marido seja capaz de viver a vida do lar com a esposa e seus filhos, ele precisa viver com entendimento. E ele deve se ajoelhar e orar e pedir, como Salomão pediu, entendimento. Ele deve, sim, humilhar-se, ler as Escrituras, estudar a palavra de Deus, porque esse entendimento, que é a sabedoria aplicada, o discernimento, é muito importante. Muitas vezes o filho está agressivo e o pai percebe que ele está fazendo e praticando mal dentro de casa, mas porque ele tem entendimento de vida e discernimento, ele percebe que tem algo mais profundo acontecendo com seu filho. E então ele procura compreender, ele procura tratar a causa, ao invés de partir para a punição de imediato. Isso é produto do entendimento. O marido cristão, ele procura conhecer a sua esposa, ele tem o entendimento da vida da mulher, das emoções, dos problemas femininos. Ele conhece a sua esposa e o contexto feminino, e ele também, muitas vezes, percebe que aquele mal praticado é uma consequência de uma causa que ele, amorosamente, vai procurar tratar. Agora, se filhos e esposa estão praticando mal por rebelião mesmo, por insubordinação, por egoísmo, então ele tomará as medidas necessárias, porque ele foi investido por Deus com autoridade. Ele é o líder. Punir os que praticam o mal, honrar os que fazem o bem. Portanto, mais uma vez, dá para imaginar que quem segue a Bíblia Sagrada vai ser machista, um marido opressor, explorador, tirânico dentro de casa? Nunca. Só os que deturpam, os que distorcem de forma intencional as Escrituras é que poderiam usá-las para legitimar e endossar uma conduta que Deus nunca deu ao homem. Ao dar autoridade ao homem, tornando-o o líder do lar, Deus não lhe deu carta branca para fazer o que quiser. Jamais. Ele será um líder que liderará a sua família aos pés do Senhor. E ele punirá os que praticam o mal e honrará os que fazem o bem, para que haja harmonia, paz, realização, vida saudável no seio da família.
as Escrituras são maravilhosas e o Senhor prossegue, dando honra à mulher. O marido deve viver a vida do lar com as esposas, com entendimento e discernimento, dando honra, diz o texto bíblico, à mulher. Ora, naquele tempo, naquela época, a mulher era considerada um objeto. Havia disseminada a ideia de que ela não era tão humana quanto o homem, subhumana, inferior, uma categoria abaixo do ser humano, como os escravos também. Mas nós encontramos Deus, pelo seu apóstolo, dizendo: maridos, vivei a vida junto com elas no lar, a vida do lar. Vivei com entendimento, com discernimento, dando honra à mulher. E o que é dar honra? Como já expliquei, é reconhecer o valor, a dignidade, é reconhecer as virtudes, é elogiar, é parabenizar, é motivar. Dar honra à mulher é tratá-la com dignidade, a dignidade que ela tem. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, ele é o líder, ela não está falando de valor. O valor do homem e da mulher, o valor é igual. E quando se fala de liderança, é funcional. É uma questão de papel. O papel do homem é liderar. O papel da mulher é ser a auxiliadora, submissa à liderança do seu esposo. Portanto, não há nenhuma desvalorização, nenhuma diminuição da mulher. Ao contrário, o marido está recebendo a ordem para viver com ela a vida do lar, com entendimento, dando honra, tratando com a dignidade que ela merece, dando honra à mulher. E diz mais o texto, como parte mais frágil. E ao dizer como parte mais frágil, é uma tradução bem interpretativa, porque lá no texto grego a mulher é um vaso mais frágil. O homem é um vaso mais forte, a mulher é um vaso mais frágil. Não está se referindo à capacidade intelectual. A mulher é extremamente inteligente, tanto quanto ou mais. A mulher, ela tem uma capacidade até maior de suportar dor do que o homem. Está se referindo, com certeza, o fato de que o homem, a constituição física do homem é mais forte. E a constituição física da mulher diz o texto, mais frágil, muito mais delicada. Essa ideia de homens que querem ser mulheres e participar de esportes femininos está revoltando. Porque a diferença é brutal, mesmo com tratamento hormonal para equilibrar, mesmo assim a diferença é abismal. E isso tem gerado constrangimento no esporte. Lamentavelmente, em virtude desta força física maior, podem haver exceções, mas a regra é essa: o homem caído, sem Deus, o homem rebelde, que não obedece à palavra, ele usa e abusa da sua autoridade e da sua força física para ser agressivo, violento, para impor sua vontade. Biblicamente, à luz das Escrituras, o fato de Deus ter dado ao homem mais força, ser mais forte fisicamente, nunca jamais foi com a intenção de ser violento, agressivo no lar. É para ele ter a carga maior do trabalho. Quem vai para a guerra? Tem mulheres que vão para a guerra? Número ínfimo. A história da humanidade mostra que majoritariamente são os homens quem vão para a guerra. Todas as grandes conquistas que foram realizadas, as defesas de opressores invasores, foi porque os homens têm mais força física para aguentar ir para uma guerra. Portanto, o homem deve perceber e compreender que a mulher
diz o texto bíblico, a parte mais frágil, mais delicada e deve, assim, honrar a esposa que Deus lhe deu. E o apóstolo Pedro acrescenta mais uma razão tremenda, extraordinária. Qual? A mulher deve receber honra do marido porque ela é herdeira convosco. Ela é co-herdeira. Ela herdará também com os homens. Os homens não herdarão, eles a vida eterna pela graça de Deus, e as mulheres não. Interessante que haviam rabinos, não sei de onde tiraram, nunca poderiam ter tirado do Antigo Testamento, e fica aí, claro, o que as pessoas podem inventar quando elas se afastam da revelação. Havia um questionamento de alguns rabinos, nem todos, a mulher tem alma? Vejam só, e o apóstolo Pedro, ele está dizendo, honrem suas esposas, porque elas são herdeiras convosco. Elas são co-herdeiras. Elas também herdarão, o que diz o apóstolo Pedro, são herdeiras da graça da vida, a vida eterna, a vida espiritual. É uma graça. E não são apenas os homens que herdarão a vida pela graça. Não fosse a graça de Deus, ninguém herdaria a vida eterna, porque a vida eterna não é prêmio, não é gratificação, não é recompensa pelo mérito ou pelas obras. É graça de Deus. As mulheres são herdeiras conosco, convosco, disse Pedro, para os maridos, membros das igrejas para as quais ele escreveu. Elas são herdeiras convosco da graça da vida, da maravilhosa graça de Deus, que nos concede a vida eterna. Perceberam como imaginar que as críticas do feminismo, as críticas das ideologias anticristo, antifamília, podem se sustentar diante do ensino bíblico? Nenhum homem temente a Deus, convertido, verdadeiro discípulo de Jesus, ele imaginaria, se ele for honesto com a palavra e a sua consciência, que ele teria margem, com base nas Escrituras, para poder fazer o mal dentro de casa, sendo violento, agressivo, ditador, um homem apático, um homem desinteressado da vida do lar. Não, jamais. Portanto, as Escrituras dão uma invertida, é um tapa na cara daqueles que querem acusar a palavra de Deus, os valores e os princípios cristãos de serem os responsáveis por toda a exploração e opressão das mulheres. Isso não se sustenta biblicamente. Agora, para finalizar esta maravilhosa orientação de Deus pelo apóstolo Pedro para os maridos, escutem, para que as vossas orações não sejam impedidas. Deus não deixa o mal impune. Portanto, se os homens, os maridos, não obedecerem ao seu mandamento de viver a vida do lar com elas, com entendimento, honrando as esposas como vaso, como parte mais frágil, como herdeira da vida pela graça de Deus, Deus mesmo, ele irá fazer o que ele ordena aos homens fazer. Aos homens é dada a ordem de punir os que praticam o mal. E pecar é praticar o mal. Se o marido praticar o mal, não obedecendo, observem bem qual é o castigo, qual é a punição divina, a ira de Deus. O que muita gente hoje não admite, não suporta falar da ira.
Mas a ira de Deus é o justo juízo de Deus para combater o mal. O mal não vencerá a Deus. Deus vencerá o mal com o bem. Por isso ele disciplina. E sabe qual é a disciplina? Sabe qual é? É terrível. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Veja bem, se o marido não cumprir dentro de casa o seu papel, Deus vai cortar a linha. Já imaginou, você pega seu aparelho de celular, você quer ligar, não tem sinal, não tem linha. As suas orações serão obstruídas, impedidas. Deus não ouvirá o clamor, os pedidos de um homem, marido, esposo, que dentro do seu lar não lhe obedece, cumprindo o seu papel. Que tragédia! Não consigo imaginar tragédia maior do que Deus dizer: eu vou fechar o céu, eu não vou ouvir. As vossas orações serão obstruídas, impedidas, elas não chegarão a mim. Que coisa terrível! Portanto, homens, maridos, obedeçam a palavra de Deus, vivam a vida do lar com elas, com as esposas, com sabedoria, com discernimento. Honrem as esposas. Elas são herdeiras, portanto, obedeça a Deus. Imagine também você, mulher, esposa, que se recusa a ser submissa ao seu esposo, a ter uma conduta pura, íntegra, elevada, ilibada, íntegra, uma conduta que engrandece a Deus no temor do Senhor. Suas orações serem impedidas. Imaginem que marido e mulher e filhos ajoelhados em casa, estarão orando a Deus, mas as orações estão impedidas. Deus não ouve a oração daquela família, porque aquela família não obedece aos seus mandamentos. Que advertência! Como Deus preza pelo lar, pela família, a esse ponto de estabelecer uma disciplina tão severa. Por isso, eu oro, eu peço a Deus para que os maridos busquem o entendimento em oração e obedeçam à palavra. Onde há obediência à palavra, há a bênção do Deus Altíssimo. E eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.